Amém, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estar aqui no Perguntas do Coração, muito bem-vindos. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, uma palavra para os nossos corações. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto que lemos é uma narrativa de um recomeço na história da humanidade, né? Quando João Batista começa a pregar no deserto da Judéia, ele estava anunciando ali um novo tempo. E uma das palavras que aparecem aqui, ele estava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Havia chegado um novo tempo. Havia chegado o tempo em que o reino dos céus, em que os céus estavam querendo reinar entre os seres humanos. Havia chegado o momento em que o propósito de Deus havia de manifestar-se de maneira gloriosa na terra. E então, quando a gente lê esse texto, diz o texto que apareceu João Batista. E naqueles dias, quando diz naqueles dias, quais dias eram esses dias, né? Eram dias de um momento muito complexo na vida da nação de Israel. Israel passara um tempo de uma calamidade espiritual, um momento de que uma sensação de um abandono, uma sensação de uma ausência, né, de espiritualidade. Os profetas calaram. Havia aproximadamente 400 anos, ou um pouco mais, que nenhum profeta se manifestava para falar a palavra de Deus ao povo de Israel. Então eles estavam se sentindo verdadeiramente vivendo uma situação de um deserto espiritual. Quando fala aqui que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, esse deserto era muito mais do que uma questão geográfica. Era um deserto verdadeiramente relacionado à vida espiritual, ao relacionamento com Deus, a uma vida verdadeiramente voltada para aquilo que dá significado à existência. E Israel então atravessava esse deserto. E o texto diz que João Batista apareceu pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem era de arrependimento, era das pessoas voltarem para as suas próprias situações, para as suas próprias vidas e arrepender, isto é, voltar, começar a fazer meia volta e voltar em sentido contrário daquilo que eles estavam vivendo. Era necessário que houvesse arrependimento, houvesse verdadeiramente entendimento de culpa, de distanciamento, de atitudes verdadeiramente errôneas diante de Deus. Eles precisavam se voltar para Deus. E o texto aqui diz que ele apareceu pregando no deserto da Judéia. E então, o versículo número 3 diz que esse era anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, havia já uma profecia desse momento que haveria de acontecer na nação de Israel. Havia já os profetas que haviam falado, 720 anos aproximadamente, Isaías profetizou antes de Cristo. E ele falou a respeito de que chegaria o tempo e começaria um novo tempo na terra, que era o tempo do Novo Testamento. Esse tempo em que os céus viria para reinar na terra. E quando a gente lê esse texto também, a gente compreende esse papel maravilhoso de João Batista, que era pregar no deserto. E esse deserto tinha esse significado de uma situação de uma vida espiritual decadente, de uma vida desconectada daquilo que era verdadeiramente de Deus. As pessoas praticavam uma religiosidade, as pessoas reuniam-se para ler, né, a Torá, para ler o Antigo Testamento. Tinha sinagogas que falavam, que os doutores da lei que pregavam, porém os seus corações, suas vidas, a sua forma de compreender o propósito de Deus havia se desconectado da realidade. Não passavam de religiosos, não passava de impositores do povo, fazia com que o povo vivesse debaixo de uma imposição religiosa, mas desconectado da verdadeira vida espiritual. Nós estamos percebendo que a nossa nação, que o nosso povo também está caminhando no momento de um deserto também, um momento em que as pessoas não estão verdadeiramente conseguindo se conectar com a verdade da vida, né?
se conectar com realidades que verdadeiramente o Senhor providenciou para o seu povo. As pessoas andando com o coração vazio. São corações que estão mergulhados num deserto de significados, num deserto de esperança, onde a esperança das pessoas estão cada dia se definhando, estão se acabando. E as pessoas estão vivendo um tempo de confusão, um tempo em que parece que o verdadeiro passa a ser falso, o falso passa a ser verdadeiro. E a confusão se instala nos corações, e as dificuldades de compreensão de realidades vai ficando cada dia um pouco mais prejudicadas. E o que podemos fazer? João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É necessário que aqueles que verdadeiramente têm entendido a vontade de Deus em Cristo Jesus, que verdadeiramente tenhamos da parte do Senhor essa convicção verdadeira para que possamos anunciar o Evangelho de Jesus, essa chegada do reino dos céus. Os céus quer reinar entre os seres humanos. Os céus quer trabalhar na vida humana, trazendo transformações, fazendo com que haja nova vida. Deus não trabalha reformando pessoas. Deus trabalha transformando em novas criaturas. Deus não trabalha apenas fazendo uma meia coisa para controlar a vida humana. Não trabalha fazendo arremedos, colocando remendos. Não, o Senhor trabalha trazendo um novo nascimento. E as pessoas precisam entender essa realidade. A menos que a pessoa esteja disposta a fazer um recomeço em suas vidas, é impossível que elas verdadeiramente se conectem com a verdadeira palavra do Senhor, que é Jesus encarnado, que é o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. A única forma do homem chegar-se a Deus é se rendendo a Jesus, porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma do homem se conectar de novo com Deus é através do Senhor Jesus. Não adianta o homem ler a Bíblia, não adianta o homem ler as Escrituras, não adianta ficar apegado a uma religião, não adianta frequentar um lugar, se essa pessoa verdadeiramente não se conecta a Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio verdadeiramente nos trazer vida e vida com abundância. Ele veio nos trazer essa maravilha do reino dos céus, e que a gente possa verdadeiramente compreender essa verdade e viver de acordo com essa verdade. Que os nossos corações estejam verdadeiramente recebendo essa palavra do reino dos céus. Os céus querem reinar em nós. Os céus querem reinar em nossos corações, através da pessoa de Jesus. Que essa verdade possa verdadeiramente entrar em seu coração, em sua vida, possa mudar suas convicções, e que se alguma coisa precisa que haja arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que você possa verdadeiramente abandonar aquilo que você tem como a sua teologia pessoal, a sua maneira de compreender o mundo espiritual, se isso não está conectado a Jesus como Filho de Deus, como o Verbo de Deus encarnado, como a palavra que se tornou carne, como o Emanuel, que é Deus conosco. Se Jesus não é essa pessoa para você ainda, que você possa verdadeiramente pensar isso e se voltar para Ele. É a única forma de nos conectar com Deus, de receber em nossa vida o reino dos céus, é fazendo esta convicção, é tendo essa convicção em nosso coração, é fazendo essa confissão de fé diante dele. Que assim seja em nossa vida, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que os nossos corações verdadeiramente recebam esta mensagem, esta palavra: é chegado o reino dos céus. Essa coisa de pregar no deserto, o texto aqui diz que João Batista, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Talvez clamar no deserto seja algo que traz para o profeta um desafio. Traz para ele um desafio da solidão, um desafio da falta de ouvintes, um desafio de pregar, parece que está pregando ao vento. Parece que os corações não estão dispostos a receber a mensagem. Mas quando verdadeiramente temos a certeza da nossa missão na terra, a gente continua pregando no deserto. João Batista continuou pregando no deserto. Ele não desistiu de pregar. Ele não desistiu de anunciar aquilo para que ele havia vindo para anunciar. Ele havia vindo como a voz que clama no deserto. E ele pregou a muitas pessoas. E a sua voz foi ouvida. Muitas pessoas se renderam ao Senhor Jesus através daquela pregação. E foram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. E que a gente possa compreender isso. Que a gente possa ter essa convicção na nossa vida, essa certeza da nossa fé, de anunciar o reino dos céus. De dizer que é chegado o reino dos céus. Que assim seja em nome de Jesus,
para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Muito obrigado por estar conosco no Perguntas do Coração. Amém.